Já conhece nosso aplicativo? Já? Não? Bom, se não conhece, já baixa o aplicativo RB Play, novo aplicativo da Rede Brasil de televisão, totalmente gratuito. Agora você não tem mais desculpa. Ai, Gi, não consegui ficar em frente à televisão. Não tem problema, meu amor. No celular, ó, tá lá coladinho com a gente, juntinho. Eu e você e eu. Combinado? Saímos da música, mas não acabamos ainda, viu? Voltamos para a música. Mas agora vamos para a saúde, com um tema importante, gente. Síndrome de burnout, já ouviu falar? Acúmulo, estresse, muita coisa na cabeça. E quem vem para falar sobre esse assunto? Doutora Francine Mendonça, a doutora mais linda do Brasil, minha gente. Agora eu tô com essa mania de aplausos, doutora. Eu quero aplaudir todo mundo o tempo inteiro. Ai, obrigada, gente. Tô com essa mania, entendeu? Acho que todo mundo merece aplauso, não é? É verdade. Bem-vinda, doutor. Muito obrigada, boa tarde. Bom, hoje nós vamos falar sobre uma condição que vem afetando muitas pessoas no mundo, especialmente no Brasil, tá? É a síndrome de burnout. Para falar em números, Gi, nós temos 92% da população sofrendo de algum tipo de estresse, seja do leve ao mais devastador. E 32% dessas pessoas têm o diagnóstico da síndrome de burnout, tá bom? Burnout, nossa, então... assunto tava... Por isso que a doutora sempre traz coisas importantes. Está no ar o quadro Entendendo o Cérebro, vai. Boa. Doctor, o que é a síndrome de burnout? Vamos começar aí do início mesmo, né? Vamos entender o que é essa síndrome. Excelente. Eu trouxe até a definição que vai entrar aí para vocês, tá? Então, consiste numa situação de tensão, né? Emocional, tensão física, decorrente a alterações de trabalho, relacionadas ao trabalho, né? Condições degradantes, psicológicas, mentais, físicas do trabalho, né? E nós temos a sempre relacionado ao trabalho, tá? É um excesso de trabalho, não? Um excesso de preocupação, uma mistura dos dois? Na verdade, o indivíduo ele entra numa condição de estresse crônico. Exatamente. Nós temos várias situações que agravam a síndrome de burnout. Seria a quantidade de horas do trabalho, seria uma excessiva demanda, seria o desequilíbrio em relação aos recursos e a demanda, seria o assédio, né, moral, que muitas vezes acontece dentro do trabalho, seria a baixa remuneração. Então, uma série de situações que levam o indivíduo a uma sensação de estresse então, crônico. A baixa remuneração pode trazer uma síndrome do burnout? A gente engloba, Gi, a gente tem uma série de condições de insatisfação. Entendi. Em relação mais do que a gente trabalho. Consiga fazer também, mais do que a gente pode fazer também. Por exemplo, você forçar a máquina somos nós, no caso. Forçar a máquina também daria um síndrome de burnout, é isso? Exatamente. E até coloco, e que a Organização Mundial de Saúde coloca 3 condições principais para a síndrome de burnout. A falta de energia e motivação, né? Exaustão. Significa que você tem a sensação que você está além do seu limite, que você não tem condições físicas e mentais para exercer mais aquela tarefa, tá? Outra coisa, afastamento mental, tá? Então, muitas vezes as pessoas, elas se tornam inertes, reativas dentro do trabalho, porque ela está exausta, tá? Burnout é uma resposta prolongada a estressores emocionais e interpessoais do trabalho. Então esse distanciamento mental da pessoa, tá? Muitas vezes a gente caracteriza, a gente diz que é um presenteísmo, que é isso. Muitas vezes as pessoas estão fisicamente no local, tá? Mas elas, mentalmente falando, estão afastadas. Emocionalmente falando, estão afastadas, tá certo? Então existe esse distanciamento mental e emocional, tá? Gera muitas vezes confusão, gera muitas vezes reações negativas pode acontecer, ou mesmo alienações, pode acontecer. Vamos ver os sintomas. A gente tinha colocado antes, né, os sintomas, só para a gente entender quais são os sintomas. Mas antes até do terceiro, deixa eu só falar o terceiro ponto, que eu falei 3. Vamos. Uma é
perda de energia e exaustão. Tá, e não, segunda, a pessoa não está motivada, e o motivação. afastamento mental, tá? E a terceira é a sensação de redução da sua eficácia, tá certo? É como se você não conseguisse atingir as metas, né? E cumprir a tarefa. Cumprir a tarefa, exatamente. Aquela sensação que você está ineficaz, que você diminuiu a sua produtividade. Então, a Organização Mundial de Saúde coloca pelo menos esses 3 pontos. E aí... E agora sim, seguimos os sintomas. Desconexão, irritabilidade, insônia, taquicardia, aversão ao trabalho. Gente, olha que coisa importante. Agora, daqui a pouquinho, esses são alguns dos sintomas. Então, se você está sentindo tudo isso, gente, quando você vai trabalhar, não tem vontade de trabalhar, desconexão, fica irritada com qualquer coisa, presta atenção, que a gente vai, né, desenvolver aqui, porque tem também a fadiga, que a gente vai saber daqui a pouquinho a diferença. Não é porque você está sentindo esses sintomas que você tem a síndrome do burnout. Daqui a pouquinho a doutora vai explicar melhor. Efeitos do estresse no corpo, maravilhoso. Isso. Então, assim, a gente está colocando esse conjunto. E você já fez esse alerta para a população e eu ainda alerto mais. Você está acordando com frequência, com falta de vontade de sair da cama ou de sair de casa, tem alguma coisa errada. Já é a hora de você procurar um especialista. Porque é comum, Gi, na sua semana, um dia que você está mais indisposta, no dia anterior você teve um excesso de trabalho, e aí você acorde não tão enérgico, você não dormiu bem naquele dia. Isso pode acontecer. Agora, se isso, com frequência, está fazendo, né, você ter essa dificuldade de sair de casa, não querer matar o trabalho, com frequência, opa, isso aí já é um sinal, tá? Agora, os efeitos. Quando a gente fala em burnout, a gente já falou, é uma condição crônica de estresse relacionado ao trabalho. A gente sabe que o estresse, ele libera no nosso corpo mensageiros que a gente chama do estresse. Quais são eles? A adrenalina e o cortisol, tá? Na fase mais aguda, no estresse, a adrenalina vem para preparar a gente para luta e fuga. Quando você está alguma coisa ameaçou você, o que é que você faz? Vou para cima. Eu vou pra cima, gente, é sério. Por exemplo, eu em situação de estresse, cada um fala assim, ó, cada um tem uma forma de reagir. Eu juro, eu fui assaltada, eu acelerei, entendeu? Eu falei, não vou entregar aqui, mas essa é a minha forma de reagir. Você acelerou pra sair, né? Você teve a fuga. Tive a fuga. Exatamente, excelente. Então, assim, mas para isso, o que aconteceu? A adrenalina atuou no seu corpo. Ela aumentou sua frequência cardíaca, aumentou sua frequência respiratória, ela dilatou suas pupilas, ela alterou o seu intestino. Tudo isso para preparar você para luta e fuga. Se o ladrão te atingisse, muitas vezes até indevidamente, muita gente até luta, né? Sim. E outros ou trava, né? Cada um reage de uma forma, né? O estresse, tem gente que congela, tem gente que cada um tem uma reação. Agora, Doctor, você falou da adrenalina, ok. Mas a adrenalina sempre é este vilão ou ela tem um lado bom? Não é um vilão. Na verdade, a gente tem uma condição de preparação do corpo de um estresse, vamos dizer assim, fisiológico, que a gente precisa para realizar as nossas funções. Por exemplo, saltar de paraquedas, adrenalina, a pessoa fica também tensa, porque ela... mas aumenta a concentração, dilata a pupila para que a gente possa enxergar melhor, aumenta a frequência cardíaca para dar energia para o nosso corpo, para que a gente possa correr ou agir, né, ou lutar. Entendi. Então, uma preparação não é vilã, na verdade. Ela pode ser, sem dúvida, quando está presente cronicamente, que aí nós temos o estresse, tá? Sim. Aí nós temos como vilã. Não só a adrenalina, como também o cortisol, que é o hormônio... Que também é o hormônio do estresse. E é ele que dá essa acne. Eu tive tudo isso, viu, gente? Eu tive essas trilhas aí, ó. Olha acne, só. insônia, queda de cabelo, aí tudo que eu tive aí, Dor no peito, pressão alta, dor de cabeça, são os efeitos do estresse. O estresse, ele tem um efeito sistêmico, intestino, a parte da cardíaca, respiratória. Nós temos várias repercussões. Pele, você teve acne, eu tive, gente, muita acne. Agora, como que a gente faz para diferenciar? A gente está vendo aí os efeitos do estresse no corpo. Como que a gente diferencia uma fadiga de tipo de uma fase estou muito cansada ou sobrecarregada da síndrome do burnout? Excelente. Então, quando a gente fala em síndrome de burnout, a gente fala em sintomas tensionais, emocionais, estresse crônicos relacionados ao trabalho.
É diferente de uma fadiga ou mesmo de uma depressão, que envolve questões pessoais, que estão presentes em todos os setores da vida e não necessariamente ao trabalho. Agora, sabe que o mais desafiador, a gente saber que é por causa do trabalho. Como que a gente consegue identificar isso? Se a gente, por exemplo, não tem vontade de ir ao trabalho, se assim, a gente só fica com essa agonia quando está no trabalho, aí chega em casa, dá uma relaxada, ou seja, aí é a síndrome do burnout. Entendi. Exatamente, isso mesmo. Boa explicação. Então, assim, vocês têm que observar muito bem, poxa, quais são os sintomas do seu trabalho? Você está saindo do trabalho taquicárdico, ofegante, com dor de cabeça, com dores no corpo. Opa, chega em casa no final de semana, não tem nada relacionado a isso. Tá? Entendi. Isso, então, quando a gente fala burnout, né, que burnout na definição da palavra é uma queimação, né, no corpo, a pessoa queima, né, essa é a definição, mas assim, são todos os fatores relacionados ao trabalho, Gi. E eu trouxe em gráficos posteriores, né, para vocês verem as principais condições. Esses são os hormônios de estresse que nós falamos para vocês. Do cortisol, adrenalina, noradrenalina. Noradrenalina, né? é a prima da adrenalina. Exatamente, vamos colocar assim. Mas passa que tem um gráficozinho que eu vou mostrar para vocês as principais condições de trabalho. Ele já foi direto para o tratamento. A gente está com um tempinho contado. Mas é isso, antes do tratamento, vamos ao diagnóstico, tá bom? Quando a gente fala em diagnóstico, lógico, a gente tem que questionar, você tem ideia, já tem questionários internacionais que avaliam a qualidade do indivíduo no trabalho, tá? E existem pontuações relacionadas a esses questionários, tá bom? Então, é necessário, principalmente um psicólogo, ou mesmo um psiquiatra, tá? Está avaliando as condições de vida do indivíduo, as condições de trabalho, as questões de satisfação ou insatisfação do trabalho, as questões físicas que nós colocamos, tá? Então, precisa de uma história clínica detalhada. A síndrome de burnout, geralmente, não é diretamente por exames específicos que você faz e diz, tem síndrome de burnout. Entendi, é um histórico, então. É um acompanhamento, né? E o profissional. Exatamente. E o tratamento, que já me assinaram ali um minutinho, existe a possibilidade de tratamento medicamentoso, tá, gente? Mas um tratamento psicológico também é importante. Reavaliar as suas questões. Primeiro, reconhecer, esse autorreconhecimento, né? Saber que você tem a síndrome, sinais e sintomas da síndrome, tá bom? Segundo, passar por um profissional especializado para avaliar se tem indicação medicamentosa. Mudanças de hábitos de vida, atividade física, evitar o uso de eletrônicos, né? Que nos estressa, né? Definir metas, tá? Isso é muito importante. Então, a gente tem não só a parte de reestruturação, né? Uma visão diferente para o trabalho, muitas vezes equilibrar, né, as expectativas. Tem gente que é perfeccionista, então vamos equilibrar a expectativa e possibilidade de trabalho. Tem várias, conversar com os gestores, tá, Gi? Ouvir boa música também ajuda a aliviar o estresse? Também. Então é agora que a gente vai ajudar vocês a aliviar o estresse. Siga nos bons. Conhece Bruna Volpe, maravilhosa? Olha só. O calmante, como é que é a fúria? E meu amigo, ó, Belo, vem, por favor, olha senta só. aqui. A gente falou brincando, mas música acalma, muda totalmente, verdade. né? Lazer, arte, até musicoterapia, né? Tem até musicoterapia, não é isso? É verdade. Agora tem música que dá uma raiva também. Tem música que dá raiva? Não. Música pra acalmar, gente. Música da raiva não, música pra acalmar. Tal. Nós temos uma boa pra tocar, linda pra acalmar. Então, por favor. Vamos fazer um pedacinho Curte dela? aí, Doc. Você que tá em casa, esquece o estresse, deixa o estresse pra lá. Curte agora, ouve uma boa música. Vamos ver quem lembra dessa aqui. Batidas na porta da frente, é o tempo. Eu bebo um pouquinho pra ter argumento, mas fico sem jeito calado. Ele ri, ele zomba do quanto eu chorei. Diz que sabe passar e eu não sei. Num dia azul de verão, sinto o vento
coração é o tempo. Recordo o amor que perdi, ele ri, diz que somos iguais, eu notei, pois não sabe ficar, e eu também não sei. E gira em volta de mim, sussurra que apaga os caminhos, que amores terminam no escuro, sozinho. Vocês lembraram? Hilda Furacão, da minissérie, gente. Quem não lembra de Hilda Furacão? Maravilhosa. Essa música é mais maravilhosa. Bom, você me fez ficar arrepiado o tempo inteiro. Agora vamos encerrar o programa. Quero muito agradecer vocês. Muito obrigada. Mais sucesso ainda, mais Obrigada, força. pra nós, mais todos. espaço pra nós, pra todas nós, Pra viu? nós, E cada um vai falar uma dica pra não ter burnout. Começa, Doctor. Olha, eu sou adepta à meditação, tá bom? Aí, E evitar gente. o uso da tecnologia, celular direto, tablet, diminui um pouquinho. Eu tenho uma dica. Cheirar o cangote do filho. Tipo, Pietra, o cangote da Pietra, gente, é assim, um calmante pra mim. Te amo, filha. A minha dica é ficar longe de pessoas tóxicas, mesmo se for da tua família. Boa, garota. Belo. Tocar um instrumento. Olha, gente, Vá dicas tocar um preciosas. instrumento, porque você tira todo... Você tem que ter uma atenção tão grande no instrumento, você vai procurar crescer, melhorar, que tudo desaparece. Belo também é um Mas grande só músico. Só uma Quem- observação, se for estudar bateria, pode ser que seu vizinho se estresse um pouco mais. Ou violino, né? Violino. A minha filha é louca pra tocar piano, vou colocar ela. Me pede pôr. sempre piano e ela é agitada, eu acho que vai ser uma boa pra se concentrar. Agora você, moça, é muito famoso, né? Com quem que você já tocou? Conta pra gente. Me sopraram aqui no ouvido, ó, um ventozinho aqui, ó. Não, eu toquei ele só porque eu sou muito amigo do Décio Pitinini, que já teve Ai, programa grande. aqui. Desce, fiz o Desce dançar aqui. É mesmo? É. Eu fiz vários programas aqui com ele. Pessoa maravilhosa. Mas eu Ainda bem que ela não toco- fez isso comigo. Menina, faltou tempo, é verdade, gente. Ainda tá em tempo, né, gente, de fazer ela dançar. Ai, Não. Vou cantar, eu fui pra cantar. E A ela tem um próxima eu samba no ensaio. pé, ela tem um samba no pé de verdade. Mas ele quer saber aqui, ó. Ele quer Roberto assistir. Menescal, Jorge Versilo, Gente. o Chico César. Que bacana. Já toquei com vários, assim, mas como músico, né? Sim. Que é Ah, mas aquela seria coisa. Como quê? assim, como músico, Não, é gente? porque eu não sou o Músico é importante, ser um Não, músico, mas gente. Eu eu quero Toquei como Eu não- músico, mas vai tocar como Não, eu não sou o artista de frente, assim, entendeu? Eu sou o acompanhante, né? Ah, você é Mas, maravilhoso, é uma peça Vocês essencial. estavam falando no negócio da profissão, né? Até hoje, com 44, eu vou fazer 60 anos. Com 44 anos de trabalho musical, que como meu primeiro cachorro tinha 16, eu ouço assim, você é músico? Sou. Puxa, que legal. E você trabalha com o quê? Dando Ô, Na cara do- Brasil! É isso, gente. É dando quando na fala cara de assim... instrumento de gente sem noção. Não, tipo assim, você é atriz, você faz canovela. Tipo isso. Canovela você tá fazendo. Se você faz teatro, você não é considerado. Não é atriz, né? considerado, mas é o Brasil, gente. Vamos encerrar de uma boa maneira. Bru, vamos começar o Instagram de todo mundo agora. Tá. Instagram da Bru, gente, na tela. Meu Instagram é bruna.volpe, gente. Olha aí, gente, segue ela. Belíssima, empoderada, influencer. Representatividade feminina. Isso aí. Doutora Francine Mendonça, por favor. O meu é DRA Francine Mendonça. Doutora Francine Mendonça. Boa. Você viu? Tem, né? Se Ela no timbrasse, karaokê arrasa, né? Não quer cantar comigo, não. Quer cantar sozinha no karaokê. também. Vamos, Gente, como que eu vou? Eu vou ter que comprar É isso, vamos o quê? Pelo amor de Deus. Eu vou A gente junto, vai. Gente, eu amo karaokê, sabe por quê? Porque no karaokê eu canto as músicas que eu não canto no meu show. Isso. Sabe, tipo, Sandy Júnior. Adoro. Vamos finalizar, então? Pietra, ó, João. Vando, né? Pode ser cantar aquela Vamos do terminar Vando. então com uma música maravilhosa? Gente, beijo pra vocês. Daqui a pouquinho tem Tarde Top e amanhã a gente volta, se Deus quiser, na Sexta Animada. Se liguem nessa letra, hein? Já que a gente tá falando de pautas sociais, né? Tão pobre que só tem dinheiro, 10 filhos e nunca foi pai. Tá sempre rodeado de vários parceiros, rei do camarote cheio de bebida. 01 da balada com várias mulheres na pista. Tá abafando legal, parabéns pra você. De tudo você sabe o preço, de nada
do seu real valor. Amigo tá achando que isso tá maneiro, esquece a pensão, mas diz que é correria. Tá emocionadão, ainda diz que é chefe de família. Vê se pega a visão pra não se arrepender. Pra que você quer ser o rei em rede social? Chega a dar espanto essa cara de pau.